Obrigado. E assim mesmo em pé, vamos entoar o hino da República de Angola. Muito obrigado, podem tomar os vossos assentos. Excelentíssimo senhor Diretor-Geral do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, IPAE, excelentíssimo senhor Administrador Municipal Zé Cazengo, digno coordenador técnico do projeto, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores, a todos muito bom dia e sejam bem-vindos a esta cerimónia. Em nome do Governo Provincial do Kwanza Norte e do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, queremos, de facto, saudar-vos com votos calorosos de boas-vindas a este ato de lançamento do Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções para a Governação Local. A vossa distinta presença engrandece esta cerimónia e demonstra o compromisso conjunto com o fortalecimento da administração local, a modernização da gestão pública e a melhoria contínua dos serviços prestados à nossa população. Estimados convidados, preside esta cerimónia o administrador anfitrião, o engenheiro Adilson Lopes, do Amaral Lopes. Temos igualmente a presença do digno diretor-geral do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados. Vamos também saudar o coordenador técnico do projeto. Portanto, são diferentes entidades que estão convidadas para esta cerimónia de lançamento oficial deste importante projeto. E aqui prestigia-nos com a sua presença o excelentíssimo Vice-Governador Provincial para o Setor Técnico e Infraestruturas, engenheiro Michel Luzolo, a quem de vocês peço para ele uma salva de palmas também. Obrigado. Temos ainda a presença de distintos administradores municipais do Kwanza Norte, para já, dos 17 municípios. Temos a presença dos nossos ilustres delegados provinciais. Igualmente, destacamos aqui a presença dos nossos diretores provinciais. Estão presentes ainda distintos quadros do governo da província do Kwanza Norte. Enfim, várias entidades, entre várias entidades convidadas para esta cerimónia. Temos também a presença de entidades, estamos a falar de jovens estudantes, entre outros gestores. Estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores,
queremos fazer referência que o Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções para a Governação Local representa um importante passo na consolidação da administração pública mais eficiente, moderna, inovadora e orientada para resultados. Ao apostar na capacitação dos gestores públicos e na adoção de soluções que reforçam a eficácia da governação local, este programa contribui assim para aproximar cada vez mais os serviços públicos das necessidades das nossas populações. É neste espírito de compromisso com uma governação participativa, eficiente e transformadora que declaramos oficialmente aberta esta cerimónia. Estimados convidados, senhoras e meus senhores, para proferir boas-vindas, nós estamos a convidar o excelentíssimo administrador municipal de Cazengo, engenheiro Adilson do Amaral Lopes, para tomar a palavra. Obrigado. Excelência Vice-Governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, engenheiro Michel Raimundo Luzolo, excelentíssimos administradores municipais dos 17 municípios, dignos delegados provinciais aqui presentes, caro Deodato, presidente do IPEA, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que, em nome do município de Cazengo e no meu próprio, dirijo a todos as nossas calorosas saudações de boas-vindas à cidade da Rosa de Porcelana, que hoje acolhe o ato oficial do lançamento do Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções de Governação Local. Sintam-se cada um de vós verdadeiramente em casa, nesta que é a capital da província do Kwanza Norte, uma terra de gente hospitaleira, de história rica e de um potencial imenso que aguarda plenamente o seu desenvolvimento. A vossa presença aqui, hoje, vinda de diferentes pontos da província e para muitos de fora dela, honra-nos e reforça a importância que todos atribuímos a esta iniciativa. Excelências, a modernização da administração pública passa necessariamente pela valorização do capital humano, pela melhoria da qualidade de serviços públicos e pelo esforço da capacidade institucional dos órgãos da administração local. É precisamente nesta visão que este programa vai permitir a todos nós, gestores locais, a desenvolver competências técnicas, incentivar a utilização de soluções inovadoras e criar uma administração local preparada para planear, decidir e servir melhor, conforme tem afirmado Sua Excelência o Governador Provincial, Dr. João Diogo Gaspar, abrir aspas, a construção de uma governação local moderna é um processo contínuo que exige visão estratégica, liderança responsável, competência técnica e, acima de tudo, dedicação ao interesse público. Para terminar, a governação local é, sem dúvida, o rosto mais próximo do Estado junto das populações. É nos municípios, nas comunas, nos bairros, que as políticas públicas se transformam em bem-estar concreto, em água que chega às torneiras, em estradas que ligam comunidades, em serviços de saúde e educação que funcionam, em administrações que escutam e respondem. Por isso,
investir em competências para a governação local e investir diretamente na vida dos cidadãos. Desta forma, reiteramos mais uma vez as nossas calorosas boas-vindas a todos e bem-haja esta formação. Muito obrigado. Muito obrigado, digno administrador municipal, pelas encorajadoras palavras de acolhimento e reafirmação de compromisso com uma administração pública cada vez mais próxima dos cidadãos. Bem, nós agora vamos convidar o digno diretor Dr. Deodato Francisco, o diretor-geral do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, para fazer-nos aqui uma intervenção que de resto vai contextualizar os presentes em torno deste grande projeto. Portanto, tenha a palavra. Excelentíssimo senhor vice-governador da província do Kwanza Norte, excelentíssimo senhor administrador municipal, excelentíssimos senhores administradores municipais, excelentíssimos senhores delegados, diretores provinciais, digníssimos representantes de órgãos de administração central e local do Estado, das autoridades civis, militares, religiosas e tradicionais, caros técnicos, parceiros, convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Muito bom dia, Kwanza Norte. Assim aqui é. Permitam-me, por favor, permitam-me começar com uma pergunta aparentemente simples, decisiva para o futuro das nossas instituições. Por que razão dois municípios com recursos semelhantes, populações que aspiram a crescerem juntas, mas com aspirações semelhantes, administrações com responsabilidades semelhantes, podem alcançar resultados profundamente diferentes? Por que razão alguns territórios, os projetos avançam, os serviços e as instituições conquistam a confiança dos cidadãos, enquanto noutros intenções enfrentam dificuldades para transformar a vida dos cidadãos? A resposta não está apenas na quantidade de recursos financeiros, não está apenas nas estradas, nos edifícios, nos equipamentos, nas infraestruturas. A diferença está, muitas vezes, na capacidade das instituições para planear, coordenar, executar, acompanhar, avaliar e corrigir. Está na qualidade das pessoas que tomam decisões. Está na capacidade de transformar recursos públicos em recursos concretos para as populações. E é precisamente sobre esta capacidade que hoje somos chamados a refletir. Na administração pública, existem dificuldades que todos conhecemos. Existem projetos relevantes que demoram mais tempo do que previsto. Existem iniciativas corretamente concebidos que não alcançam plenamente os seus objetivos. Decisões importantes que, por vezes,
são tomadas sem todas ou sem dados suficientes, sem diagnóstico aprofundado, sem instrumentos adequados para o acompanhamento. Existem processos que poderiam ser simples, mas que tornam mais demorados. Existem instituições em que o conhecimento está concentrado apenas em poucas pessoas e desaparece quando essas pessoas mudam de função. Existem serviços que trabalham intensamente, mas nem sempre conseguem demonstrar com clareza os resultados alcançados. O cidadão avalia o Estado pela resposta que recebe, avalia o Estado pela qualidade do atendimento, avalia o Estado pela escola que funciona, pela unidade sanitária que presta assistência, avalia o Estado pela estrada que é concluída, pela água que chega na sua casa, pela energia que permite produzir mais, pelo projeto que sai do papel e transforma a vida da comunidade. É assim que o cidadão mede a governação. É assim que o cidadão constrói ou perde a confiança nas instituições. Angola encontra-se numa etapa em que a governação pública já não pode ser avaliada apenas pela capacidade de formular políticas, tem de ser avaliada, sobretudo, pela capacidade de executar. O Estado pode aprovar planos ambiciosos, pode mobilizar recursos, pode criar programas, pode construir infraestruturas, mas é na capacidade concreta das instituições, especialmente a nível local, que esses planos se transformam ou não em resultados para os cidadãos. Hoje, governar-se tornou-se mais exigente. É necessário gerir recursos escassos com rigor. É necessário planear num ambiente de incerteza. É necessário coordenar diferentes serviços e setores. É necessário comunicar com transparência. É necessário prevenir riscos. É necessário acompanhar a execução. É necessário medir os resultados. É necessário prestar contas. E, acima de tudo, é necessário aprender continuamente. Por isso, a modernização do Estado não da aprovação de novas leis ou da criação de novas estruturas. Depende da capacidade das pessoas fazerem funcionar as estruturas. Do técnico que sabe elaborar o projeto. Depende do dirigente que sabe definir prioridades. Depende também da equipa que consegue trabalhar de forma coordenada. Depende do gestor que acompanha a execução. Do servidor público que compreende que cada processo administrativo afeta a vida de cada pessoa em concreto. Investir nessas capacidades deixou de ser uma escolha complementar e tornou-se uma necessidade estratégica do Estado. O Kwanza Norte vive igualmente uma etapa de profundas exigências. A reorganização territorial e administrativa aumento das responsabilidades municipais e a necessidade de aproximar cada vez mais os serviços públicos das comunidades criam novas oportunidades, mas criam também novas responsabilidades. Criar ou organizar municípios não significa apenas delimitar territórios, mas nomear estruturas e distribuir competências. Significa garantir que cada município tenha capacidade de funcionar, capacidade de planear, de gerir os recursos escassos, de elaborar projetos, de coordenar serviços e capacidade para comunicar com os cidadãos. A proximidade territorial do Estado deve ser acompanhada pela proximidade funcional. Não basta que o Estado esteja fisicamente mais perto. É necessário que esteja administrativamente mais preparado, mais coordenado, mais rápido, mais responsável. É neste sentido que devemos compreender a visão do executivo local
sob liderança de Sua Excelência o Governador João Diogo Gaspar. Uma visão que associa o desenvolvimento das infraestruturas ao desenvolvimento humano, o crescimento econômico, a capacidade institucional e a melhoria das condições de vida ao fortalecimento da administração local. Esta visão encerra uma verdade essencial. Nenhum projeto de desenvolvimento será sustentável se as instituições responsáveis pela sua execução não forem igualmente fortalecidas. As estradas, as escolas, as unidades sanitárias, as redes de energia, os sistemas de abastecimento de água e os projetos produtivos constituem infraestruturas visíveis, mas existe uma outra infraestrutura menos visível e igualmente decisiva, a infraestrutura institucional. Ela é construída pelo planeamento, é construída pela liderança, é construída pela ética, é construída pela organização, é construída pela boa gestão financeira, é construída pela comunicação, é construída pela capacidade técnica e pela cultura de resultados. Sem esta infraestrutura, mesmo os melhores investimentos perdem força, perdem continuidade e perdem impacto. É neste contexto que nasce este projeto, o Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções para a Governação Local. Este programa não foi criado para ministrar formações, não foi concebido para distribuir certificados. O programa nasce para contribuir para uma mudança de práticas, nasce para transformar experiência em método, informação em decisão, planeamento em execução, conhecimento em capacidade institucional. A capacidade institucional em melhores serviços para os cidadãos. O nosso objetivo é que cada módulo produza ferramentas concretas, que cada sessão permita compreender os problemas reais, que cada participante saia não apenas com novos conhecimentos, mas com instrumentos que possam criar, que possa aplicar no seu serviço. Queremos que o conhecimento permaneça nas instituições, porque a formação só produz verdadeiro valor, só produz verdadeiro resultado quando modifica a forma de trabalhar, quando melhora a qualidade das decisões, quando reduz os erros, quando aumenta a eficiência, quando reforça a responsabilidade e quando produz resultados para o cidadão. Este programa procura superar uma limitação frequente das iniciativas de capacitação. Muitas formações são relevantes, mas permanecem desligadas dos problemas reais das instituições. O conhecimento é transmitido, mas não é incorporado. O participante aprende, mas a organização não muda. Por isso, a nossa abordagem integra 3 dimensões. A primeira é a capacitação para reforçar os conhecimentos e as competências dos administradores municipais. A segunda é a investigação aplicada para compreender os problemas concretos das administrações e produzir diagnósticos. A terceira é a consultoria e o acompanhamento para apoiar a construção de soluções ajustadas à realidade de cada município. Ao longo de mais de uma década, o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados tem trabalhado na formação de quadros, na investigação aplicada e no apoio às organizações. Esta experiência permitiu-nos compreender uma realidade fundamental. Os problemas das instituições raramente se resolvem apenas com mais normas, mais estruturas e mais recursos. Resolvem-se também com a melhor liderança, melhor organização, melhores competências, melhores instrumentos de gestão, maior capacidade de execução e maior compromisso com os resultados. É nessa perspectiva que hoje, ao serviço da província do Kwanza Norte,
É esta experiência que colocamos hoje ao serviço da província do Kwanza Norte. Mas fazemos isto com humildade institucional. Sabemos que não se transforma uma organização a partir de fora. A transformação acontece quando os dirigentes, técnicos, servidores públicos assumem o processo como seu. Quando reconhecem os problemas sem os esconder. Quando aceitam rever procedimentos. Quando substituem práticas ineficientes. Quando criam uma cultura de coordenação. E quando compreendem que o serviço público não existe para servir a própria administração, existe para servir o cidadão. Permitam-me uma palavrinha aos administradores. Excelentíssimos senhores administradores municipais, os municípios são o primeiro rosto do Estado perante as comunidades. Para muitos cidadãos, o Estado não é uma instituição distante. O Estado é a administração municipal. É o funcionário que o atende. É o técnico que analisa o processo. É a equipa que visita a comunidade. É o serviço que responde ou não responde. Por isso, a qualidade da governação local determina em grande medida a confiança dos cidadãos nas administrações públicas. A responsabilidade que recai sobre as administrações municipais é, portanto, imensa. Mas esta responsabilidade não deve ser encarada apenas como um peso. Deve ser assumida como uma oportunidade histórica. A oportunidade de construir municípios mais organizados, mais eficientes, mais próximos, mais transparentes e mais capazes de antecipar problemas. Minhas senhoras e meus senhores, nenhum programa transforma instituições sozinho. Nenhum consultor substitui a responsabilidade do dirigente. Nenhum formador pode aplicar o conhecimento no lugar do participante. Nenhuma metodologia produz resultados sem compromisso. O governo provincial criou a oportunidade. O IPEA assumiu a responsabilidade técnica. Os formadores partilharão conhecimentos e instrumentos, mas a transformação dependerá do compromisso de cada um dos dirigentes, de cada um dos técnicos e de cada uma das equipas. Dependerá daquilo que faremos depois da formação. Daqui a alguns anos, poucos se recordarão, minhas senhoras e meus senhores, da ordem exata desta cerimônia. Poucos recordarão quantos discursos foram proferidos. Poucos saberão quantas horas de formação foram realizadas. Mas haverá uma pergunta que permanecerá. Depois deste programa, os municípios passaram a servir melhor os cidadãos? Seus processos foram mais simples, seus projetos forem melhor executados, se os recursos forem utilizados com maior rigor, se as decisões forem mais fundamentadas, se as instituições forem mais coordenadas, se os cidadãos se o cidadão encontrar um Estado mais próximo, mais competente e mais responsável, então teremos cumprido a nossa missão. O Kwanza Norte continuará a construir estradas, escolas, unidades sanitárias, redes de energia, sistemas de água e oportunidades econômicas. Mas existe uma obra que sustenta todas as outras: a construção de instituições capazes. É essa obra que hoje reforçamos. Não estamos apenas a formar quadros, estamos a fortalecer municípios, não estamos apenas a transmitir conhecimentos, estamos a ampliar a capacidade do Estado. Não estamos apenas a executar um programa, estamos a assumir uma responsabilidade perante cada cidadão desta província. Porque os recursos podem financiar o desenvolvimento, as infraestruturas podem acelerar o desenvolvimento, mas as instituições competentes
que tornam o desenvolvimento duradouro têm uma responsabilidade crucial. E é por isso que hoje reafirmamos: a administração moderna começa no município. Por isso, mas só se realiza plenamente quando os seus resultados chegam a cada um dos cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigado, digno doutor Deodato Francisco, pela intervenção bastante encorajadora e a visão aqui apresentada sobre os desafios e oportunidades da governação local. Nós vamos prosseguir. Desta feita, passamos para o momento da apresentação do plano executivo. Muito bem. Sim, convidamos então o Dr. Carlos Simões para o efeito. Obrigado. Bom dia a todos. Eu não sou nada formal, eu sou informal. Então vamos ter aqui uma pequena aula muito interativa, ok? Só para vos dizer, ando há 41 anos no mundo corporativo, experiências atrás de experiências, experiências atrás de experiências, e isso vamos assimilando todo o conhecimento. Olha, vamos apurar o nosso olfacto. O que é que vos cheira? A mim cheira-me desenvolvimento. Desenvolvimento. Mas existe um outro cheiro aqui do lado direito. Cheira a conhecimento. Mas agora vou olhar para este painel. Eu sou observadora. Vocês já olharam para este painel? Para este outdoor? Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções para a Governação Local. Meu compromisso, assumo 100%, o meu compromisso com os municípios. E depois do compromisso, a confiança. A confiança em quê? No desenvolvimento de competências e soluções para a governação local. Confiança no futuro. Confiança no futuro. Compromisso com todos vós. Com todos vós, sem exceção. E como nós conseguimos, a todos vós que aí estão, a todos, construir o conhecimento e levá-lo a todos aqueles recursos que nós alocamos no nosso dia-a-dia. Como é que nós conseguimos transformar conhecimento e inovação? Como é que nós conseguimos agarrar no nosso conhecimento e torná-lo mais sustentável? São os princípios da sustentabilidade. Sim, eu tenho princípios de sustentabilidade. Mas quais são as siglas dos princípios de sustentabilidade? Environmental. O que é que nós estamos a fazer pelo ambiente? ESG. Social. O que é que nós estamos a fazer pelas comunidades? Pelo nosso mais próximo? Isto é tudo scores. E o que é que eu estou a fazer a nível do governance? Atenção, governance tem 5 pilares. Porque se me disserem quantos pilares tem o governance? 5 pilares. Vamos lá. Eu gosto disto, mesmo disto. Ética. Ética. Transparência. Equidade. Prestação de contas. E agora o novíssimo que entra no vosso interior, em toda a administração. Sabem qual é?
RSC, Responsabilidade Social Corporativa. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, entramos num novo paradigma institucional. Nós entramos num novo paradigma da administração pública, do desenvolvimento local. Nós entramos num novo ecossistema operacional. Um novo ecossistema operacional. Porquê? Olhem, vocês sabem o que são análises SWOT? Análises SWOT. As vossas análises SWOT que vocês já começaram a elaborar no início do ano, após vos ser entregue o planeamento estratégico. A análise SWOT é eu identificar o meu ambiente interno, e verificar os principais recursos institucionais. Minha estimada irmã, o meu estimado irmão, somos todos nós, os colaboradores. O primeiro recurso institucional. O que é que eu tenho no meu ambiente interno a nível de colaboradores? Estão capacitados? Estão formados? Estão habilitados para desempenhar, dentro das suas competências, aquelas funções e responsabilidades? Tecnologia. Qual é a aposta que vocês estão a querer fazer ou já fizeram em tecnologia? Sim, nós estamos no novo paradigma e no novo ecossistema operacional. Transformação digital, TD, inteligência artificial, gestão baseada em dados, estratégia implícita ao risco, porque não existe estratégia se não estiver casada com o risco. E depois olhar para o meu ambiente externo. O que é que eu vejo no meu ambiente externo? Conflitos, pequenos quiproquós a nível governamental, o preço das subidas do petróleo a disparar em catadupa. Hoje está a 80, amanhã está a 70, depois está a 55, mas depois passa a 90. E eu tenho que adaptar todo o meu ambiente interno a tudo aquilo que eu vejo do outro lado da janela. Quantas vezes vocês vão à janela? Ou estão sempre fechados no vosso gabinete? Não. Eu, para verificar o ambiente externo, tenho que me aproximar da janela e verificar o que é que se lá passa fora. E só assim é que eu consigo fortalecer cada vez mais a minha instituição. E a análise SWOT serve para quê? Para eu elaborar os meus planos de ação, sim. Eu não trabalho sem planos de ação. Não trabalho mesmo. Planos de ação é, após me ser entregue o planeamento estratégico da instituição, eu traço o meu plano de ação para o ano, em que tenho objetivos a atingir para atingir a minha meta final, em que faço um diagnóstico através da análise SWOT, o que tenho e o que não tenho, o que necessito alocar de recursos a nível do ambiente externo, daquilo que se me apresenta o ambiente externo. E eu faço um diagnóstico dentro daquilo que me impactou a nível da apresentação do planeamento estratégico para responder a esse mesmo planeamento estratégico. Mas tenho que ir ajustando, porque estamos num ano de trampolim. Quem não apanhar o comboio da frente nunca mais o apanha. E as carruagens da frente. Porque corremos o risco de apanhar as carruagens de trás e elas descarrilarem. E nunca mais chegamos ao destino. E então eu tenho que preparar a minha instituição convenientemente
para responder a tudo isto. Atenção, senhores administradores, todos os que aí estão e que ambicionam ser administradores CEOs de empresas. Nós hoje já não escolhemos pessoas com muitas capacidades técnicas para a administração. Eu não me interessa a técnica. Elas vão sendo trabalhadas. O tom do topo tem que ser trabalhado. O tom do top tem que ser trabalhado. Eu escolho os administradores pelas suas aptidões na ética, na transparência, na conduta, na prestação de contas, na responsabilidade social corporativa, governance puro, robusto, e que nós chamamos, vejam lá, onde nós já estamos a chegar. Temos que ser administradores fitness, ok? Tem ido ao ginásio, temos que ser administradores fitness. E o administrador fitness é com os conceitos implícitos de fitting proper. Implícitos, sem tirar nem pôr. E depois, meus amigos, como é que nós, nas nossas administrações públicas, conseguimos mitigar o risco? O risco que acontece diariamente. Olha, eu ia tropeçando agora. Isto é um risco. É um risco. Mas conseguiu saltar. Então o risco é uma ameaça e uma oportunidade. Como é que eu, nas minhas administrações locais, consigo ir agarrar as ameaças, porque eu tenho um apetite voraz ao risco. Tenho mesmo um apetite. Como é que eu consigo transformar ameaças em oportunidades e conseguir agarrar todas as oportunidades? Meus amigos, tenho que ter uma gestão integrada de risco no interior da minha administração. E então, eu sou todo de emblemas. Sou todo de emblemas. Standardização internacional. ISO 31000. Sistema de gestão de riscos. Mas também vou-vos dizer, tenho a ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade. Tenho o Sistema de Gestão de Compliance, a ISO 37301. E a gestão da informação? Vocês ficam admirados das coisas saírem para a imprensa. Fake news. Os fake news, olha, aparecem aí. Como é que vocês lidam com os 3 Vs na vossa instituição? O volume, a variedade e a velocidade documental da informação na vossa instituição. Como é que vocês lidam com isso? Como é que gerem a informação? Como é que a temporalizam? A temporalidade documental, ela é corrente? É intermédia? É permanente? Meus amigos, isto só se consegue fazer com padronização internacional, com 27001. E aonde é que está? Eu sou todo smart agora. Eu é risco inteligente, risco smart, compliance inteligente, compliance smart e auditoria inteligente, que é auditoria que passa do tradicional para o moderno. São os novos desafios, novas tendências. Nós estamos em pleno século XXI. E depois, em valores. Em valores. Como é que vocês... Eu casengo. Eu I love delatando. Eu casengo. Eu I love delatando. Eu I love todos os vossos valores implícitos. E ontem estive aqui. Um auditório cheio. Estava aqui no Instituto de Saúde Arminda Faria. Arminda Faria, que nasceu a 6 de novembro de 1919. Faleceu com 90.
bem perto, num dos vossos municípios, aqui vizinho, local, Uala, Ni Angola, Ku Mushima. Quem de vocês realmente me pode dizer: eu amo Angola, eu amo Cazengo, eu amo o Kwanza Norte? Digam, respondam. Eu amo, digam, eu amo Cazengo. Eu amo Dalatando. Eu amo o Kwanza Norte. Apontem as vossas luzes para este quadro. Isto é um rosto. Que rosto é este? É o rosto do Kwanza Norte. 24.110 km². Temos uma casa grande, extraordinário. 24.110 km². 17 municípios. Extraordinário. Olha, estou a arrepiar. Eu quando entrei em Dalatando, eu sentia a minha pele a ficar de pele de galinha. E como é que eu consigo transformar este rosto, torná-lo mais belo? É como pintar um quadro de Picasso. Como é que eu consigo torná-lo mais belo? Vou à Ambaca, vou a Soja Caju, a Samba Caju, vou a Golungo Alto, vou a Cazengo e faço-lhe aquilo que se chama um gap analysis. Um gap analysis é identificar em tudo aquilo que vocês mexem no dia a dia os pontos críticos que merecem uma resposta imediata, uma mitigação, porque eu não trato riscos. Eu sou um médico muito especial, não faço tratamento de riscos. Eu antecipo-me e acautelo-me a qualquer tipo de risco, para que ele não possa acontecer. Olhem, em cima da mesa, que vocês, com os princípios de sustentabilidade ESG, conseguem mitigar tudo isto. Riscos ambientais, riscos climáticos. O ESG, eu avalio uma instituição pela sua maturidade. Maturidade institucional, que é uma métrica. Podem-me apresentar 70% dos resultados. Eu não olho nada para o relatório de contas. Interessa, é dinheiro. Mas eu avalio a instituição pelo score, o somatório, a maturidade institucional é o somatório da... Como é que está a vossa integridade institucional? Como é que está? Mais? Como é que está a vossa resiliência operacional? Como é que está a vossa eficiência operacional? E depois, o outro somatório, falta aqui mais um, que é a aprendizagem institucional. E quando eu falo em aprendizagem institucional, eu falo em cultura. Em cultura. Cultura organizacional. No seu todo, do maestro à orquestra, à base. Porque se o meu maestro estiver desafinado, a minha orquestra toca desafinada. É um desalinhamento total. E depois falo na primeira linha, mas depois tenho a segunda linha. E já falo em COUSO, ERM, Enterprise Risk Management. É uma framework internacional para a gestão integrada de riscos. E quando falo na segunda linha, eu falo onde é que está, em que ponto é que está a vossa cultura de risco. Em que ponto é que está a vossa cultura de compliance. Em que ponto é que está a vossa cultura de auditoria. Na terceira linha, agora já não são linhas de defesa, pelo Internal Auditor. Em 2020, as
chamadas linhas de defesa passaram a ser chamadas primeiras, segundas e terceiras linhas somente. Como é que nós, nas nossas instituições, conseguimos realizar trabalho sem estas frameworks, sem esta abrangência, sem esta transposição para o conhecimento? Atenção, inovação que está em cima da mesa, que é diferente de invenção. Eu, na minha instituição, eu não tomo decisão nenhuma, mas nenhuma, sem ter um parecer do risco e do compliance, porque coloco em risco. E coloco em risco a integridade institucional. Eu não defendo pessoas. Eu defendo a integridade institucional. Okay? A integridade institucional está em primeiríssimo lugar. Então eu coloco em risco tudo isso. Outra coisa. Queixam-se de atos ilícitos, fraudes. Eu digo-vos uma coisa. Qualquer elemento, por mim, eu a avaliar, qualquer elemento que cometa um ato ilícito ou uma fraude é apanhado em 3 dias. Porquê? A porta está fechada, não está? Está. Já nem entra mais ninguém. Então, a porta está fechada porquê? Para não entrar mais ninguém. Então, o que é a porta? É um controle interno. Mas se mesmo assim empurrarem a porta e entrarem, não, eu chego lá e implemento outro controle interno. Dou uma volta à fechadura. E já é mais difícil de arrombar a porta. E se mesmo assim derem um pontapé na porta e entrarem, coloco-lhe outro controle interno, dou a segunda volta à fechadura. E aí ele já tem que partir, possivelmente, a parede para entrarem. E é assim. E qual é o principal dissuasor dos atos ilícitos e da fraude? É implementar programas de compliance. Avaliação de... Olha, em primeiro lugar, até... Olha, vocês poupam trabalho ao compliance officer, que é uma maravilha. É implementarem um canal de denúncias. Mas um canal de denúncias implementado a todo o vapor. E quando eu falo em todo o vapor é quê? E dentro das diretrizes respectivas. É proteção ao denunciante e todas as denúncias de caráter extremo ou complexo são avaliadas externamente. Porquê? Por causa do conflito de interesses e por causa, se eu tiver que denunciar um senhor administrador, não conseguir, sob anonimato e sob proteção, não sofrer represálias. E sabem quanto é que custa? Agora vejam lá. Vejam lá quantas fraudes nós vamos ouvindo por aí. Quantas mãos na massa nós vamos ouvindo por aí. E a implementação de um canal de denúncias custa 5.000 euros. Ouçam, em Portugal é obrigatório todas as empresas com 50 ou mais colaboradores terem um canal de denúncias implementado. É o principal dissuasor. De 100 denúncias que vão ao canal de denúncias, aproveitam-se 14. Portanto, são 14% de denúncias que podem levar ao colapso institucional. Podem levar a um colapso de uma instituição. Ok? E nós mitigamos. Depois, como é que as instituições se procedem sem... Como é que as instituições se procedem? Sem uma segunda linha de defesa, sem gestão de risco, sem direções de compliance. Então, mas quem é que faz a avaliação de riscos? Quem é que elabora o Código de Conduta e Ética? Quem é que elabora as políticas de governance? Quem é que elabora os dossiês de governação? Quem é que elabora as trilhas de decisão? Trilhas de decisão é que qualquer tomada de decisão tem que ter uma evidência. O meu amigo vai comprar um rolo de papel higiênico. É uma decisão, é estratégica e tem risco. Olha, imagine que o papel pode dar alergia. Ok? Tem risco implícito. E então, isto é metafórico, mas é verdade. Hein?
qualquer situação dentro da instituição tem que ter uma evidência documental de uma decisão. E quando eu falo em evidência, é documento implícito. Para quê? Porque se aquela tomada de decisão estiver enviesada, e uma tomada de decisão que não se coaduna com o normativo interno institucional, a auditoria interna entra em ação, valida e faz uma reconstrução da tomada de decisão. E verifica onde é que aquela tomada de decisão empeçou. Como é que vocês conseguem estar nas vossas instituições sem normativo interno? Normativo interno igual a controle interno. Eu não elaborar políticas, regulamentos ou normas, querem que eu vos diga já as políticas principais das 3 linhas? Código de Conduta e Ética, política de governança corporativa, dossiê de governação, trilhas de decisão. Depois, na segunda linha, política de compliance, política de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, política da AML, políticas de conflitos de interesses, políticas anti-suborno e corrupção. Isto só estou a falar algumas. Gestão de riscos, política de gestão de risco, procedimentos de gestão de risco, políticas de concentração e apetite ao risco. Então, e depois na auditoria, estatuto de auditoria, políticas de auditoria, planos anuais de auditoria, teste de stress. É verdade, eu só tenho poucos minutos, mas isto é uma pequena aula, só para verem o que é que vai ser dado por aí. Teste de stress. Nas instituições financeiras, sob o aviso 3 de 2026, as instituições financeiras são obrigadas a fazer testes de stress periódicos. Ou ICAP, ou capital, ou ILAP, à liquidez, e na sua insuma, teste de stress corporativo. Para quê? Para eu avaliar se a minha instituição está preparada para qualquer choque sistémico ou choque global. Para verificar os meus amortecedores. É como mandar um carro ali contra a parede. Verificar se a chaparia aguenta o embate. Então o teste de stress ou teste de esforço servem para isso. São 4 que as instituições financeiras têm que fazer ao abrigo do aviso 3 de 2026. Então, meus amigos, é só um preâmbulo. Muita coisa vai ser dada na formação, sem tabus. Sem tabus. Falar cara a cara, frente a frente. Para quê? Para que as instituições sejam mais robustas, sejam mais fortes. Fortalecimento acrescido. Para que eu diga, para quê? Porque todos aqueles que estão do outro lado estão a observar-nos. Os respectivos, olha, no compliance, o partner, novos parceiros, novos investimentos externos, novos investidores, novos acionistas, em suma, novas partes interessadas, novos stakeholders. Sem eles, eu fecho a porta. Okay? Depois há a análise a todos esses e ao compliance. É os 5 capas do compliance. KIP, eu conhecer o meu parceiro. KIS, eu conhecer o meu supplier, o meu fornecedor. KIC, eu conhecer o meu cliente. KIA, eu conhecer o employer, o meu colaborador. E KIT, eu conhecer todas as transações, sem exceção, todas as transações e operações que passam pela minha instituição. Comunico ou não comunico? Se for nas instituições financeiras, prefiro comunicar ao IFE e ser um falso positivo do que ficar com ela e sofrer as consequências. Ok? Olha, estou a transpirar, mas eu adoro-vos, amo-vos mesmo, adoro dar formação, amo mesmo aquilo que faço e vou apresentar-vos o plano de formação que vai ser lecionada à administração
pública, aos administradores, aos senhores respectivos administradores, meus irmãos, força aí, espero tudo de vós, porque confio em vós. Porque eu amo todos os sítios em que vou. E então fica no meu coração. Cazengo, Kwanza Norte, Dalatando. E atenção, hoje, e estão aí jornalistas, e a TPA também estava por aí. Hoje é um marco histórico no Kwanza Norte. Apontem. É um dia histórico, porque nós estamos a apresentar um programa de formação pioneiro que não existe em mais nenhuma outra província, nas outras 20. Portanto, fixem isto. A data de hoje, 20 de julho, é um marco histórico para o Cazengo, é um marco histórico para o Kwanza Norte. E é estes marcos históricos que nos, como disse o Dr. Diodato, um dia, hoje ou amanhã, quando formos almoçar, já ninguém se lembra do que se passou aqui. Mas estou a dar-vos a data. 20 de julho, apontem na vossa agenda e atribuo uma salva de palmas a todos os administradores que confiaram em nós. Porque o dia 20 de julho é um marco histórico. Hoje é a capital do conhecimento. Hoje, o Kwanza Norte, hoje e amanhã, porque isto vai se estender até dezembro, é a capital do conhecimento. Até dezembro, o Kwanza Norte é a capital do conhecimento. Pois é, então em julho nós vamos ter gestão pública e planeamento estratégico. Olhem, planeamento estratégico, eu até tenho uma outra denominação para o planeamento estratégico. É PE, mas eu vou-lhe atribuir outro nome. Ponto de equilíbrio. Eu tenho que ter a minha balança com os pratos ao mesmo nível, senão estou desequilibrado. O lado esquerdo ou o lado direito está desequilibrada a balança. E com a balança desequilibrada, senhores administradores, têm que nos chamar para nós anteciparmos e acautelarmos o risco. Ok? Fica o desafio lançado. Então, gestão pública e planeamento estratégico para agosto, finanças públicas e orçamentação municipal. Sim, estes orçamentos fiáveis, credíveis, objetivos, dentro das novas tendências, elaborados dentro das IFRS. E falo na IFRS 9. Ok? Em setembro, ética, transparência e boas práticas. Meus amigos, como Arminda Faria, e foi escrito um livro sobre ela, como amava Angola, como amava a pátria, nós, e vai ser o décimo ano da morte de Arminda Faria, nós temos que amar Angola e só amamos Angola com ética, transparência e governação assertiva. Outubro, comunicação e atendimento ao público. E novembro, elaboração e gestão de projetos municipais. Nós temos a predisposição de estar convosco na formação, porque muitas das vezes a formação entra por um ouvido e sai pelo outro. E depois não há implementação. Estamos predispostos na formação, depois da formação, estar convosco em consultoria estratégica para fazer a implementação de tudo aquilo que é dado a conhecer através de conhecimento, através das formações. Ok? Olha, sai daqui com o coração recheado, meio auditório extraordinário. São mais uns que vão entrar aqui no meu coração, porque o meu coração é infinito.
entra aqui toda a gente, meu coração é infinito. Muito obrigado e tenham orgulho de serem eu que Go! Uma salva de palmas também para a IPEA, uma salva de palmas para o Governo Provincial. E atenção, ainda não disse a matriz de Raci, e agora vou falar da matriz de Raci, mas é por pouco tempo. A matriz de Raci é através do organograma. E o organograma que está implícito para estas formações é Governo Provincial, que é o R, o responsible, ok? Depois vem a seguir o Gabinete Técnico da Formação, que é o accountability. E então já temos RA. Depois temos, na matriz de Raci, faltam-nos os consultados e os informados. O consulte e o informe. E então logo a seguir vem os consultados, os pontos focais provinciais, os pontos focais municipais e toda a parte de apoio técnico. São os consultados e os informados. É a matriz de Raci. Atenção, e vou-vos dar mais uma dica. Quem está aí e elabora processos institucionais, faz mapeamento de processos, atenção que é obrigatório em cada um dos processos existir uma matriz de Raci, que é a matriz de responsabilidades. Ninguém, mas ninguém, consegue dizer assim, isto não é da minha conta. Isto não é da minha conta. Quantas vezes vocês nas vossas instituições acontece um problema qualquer, vão ter ou com a vossa liderança, ou vão ter com outro colaborador qualquer, e dizem assim, epá, eu não tenho nada a ver com isso. Então quando aquilo começa a queimar, eu não tenho nada a ver com isso. Que a matriz de Raci não. Estão definidas as responsabilidades. O responsible, o accountability, que é o que executa e decide, os consultados e os informados. Aí corre tudo a seu bel prazer. Ninguém foge. Olha, ninguém foge com o rabo à seringa. Ok? Ninguém foge com o rabo à seringa. É logo assumida a respectiva responsabilidade implícita numa atividade que faz parte de um processo. Meus amigos, olha, levo-vos no coração. Já tirei montes de fotos ali. No Eu Casengo, no Eu I Love Dalatando. Epá, olha, então numa província que eu digo-vos uma coisa, na minha idade de reforma, venho ter convosco. Muito obrigado, estamos juntos e resiliência, eficiência, operacionalidade, prática, porque só com isto é que nos leva ao conhecimento, à inovação. Um bom dia de resto a todos. Senhores administradores, continuem com o vosso trabalho, dignifiquem o Coisa Norte, porque fixem, e vou repetir, com o IPEA, hoje o Coisa Norte é a capital do conhecimento. A capital do conhecimento. Podem colocar, se tiverem jornalistas, em primeira página. O Coisa Norte, hoje, com esta sessão, é a capital do conhecimento. Obrigado, IPEA, obrigado a todos. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos juntos. Sigam-me no LinkedIn. Qualquer situação, tenham qualquer dúvida, estou 24 horas disponível. Voluntário, sem cobrar nada. 24 horas disponível para responder a todas as vossas questões. Obrigado. Olhem. Vai-vos ser distribuído aqui uma capa, ok? Tem um código QR. Ao lerem este código QR, vai ser direcionado ao nosso YouTube, onde podem ver todo o nosso historial, todas as nossas formações, tudo aquilo que nós fazemos, predispomos a fazer e estamos aptos a implementar tudo o que seja do mundo corporativo, sem exceção. Obrigado. Mais palmas ao digno Dr. Carlos Simões. Muito obrigado pela apresentação do Plano Executivo, instrumento que norteará a implementação das atividades que permitirá transformar os objetivos deste programa em resultados concretos. Nós agradecemos.
Sendo assim, nós convidamos o resto do presídio para poderem então integrar aqui a mesa e darmos sequência aos próximos momentos deste grande evento que acontece na cidade de Nalatando, aqui no município de Cazengo, uma iniciativa do Governo Provincial do Kwanza Norte e do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados, IPAE, com o propósito de poder então capacitar os nossos quadros aos mais diversos níveis, com destaque para os nossos dignos administradores, no sentido de adquirirem competência que lhes permita, digamos, alcançar melhores resultados no âmbito do exercício das suas competências. Neste sentido, convidamos os excelentíssimos senhores administradores municipais para procederem comigo à recitação da declaração de compromisso, reafirmando então a vontade de colocar em prática os princípios e os objetivos deste programa. Estão os 17 municípios cá presentes e então prontos para este grande momento, para assumirmos aqui este compromisso, e dizia eu que os nossos administradores deverão responder apenas: nós assumimos. Faz favor? Nós assumimos. Sim, senhora. Assumimos o compromisso de fortalecer continuamente as nossas capacidades de liderança, gestão pública e governação, promovendo uma administração local cada vez mais competente, inovadora e orientada para resultados. Assumimos o compromisso de aplicar de forma efetiva os conhecimentos, metodologias e instrumentos adquiridos no âmbito deste programa, traduzindo-se em melhores condições, ou seja, em melhores decisões, processos mais eficientes e serviços públicos de maior qualidade. Assumimos o compromisso de promover uma cultura institucional assente na legalidade, ética, transparência, integridade, responsabilidade e prestação de contas. Assumimos o compromisso de valorizar o capital humano, incentivando a aprendizagem contínua, o trabalho em equipa, a inovação e a melhoria permanente do desempenho das nossas administrações. Assumimos o compromisso de exercer as nossas funções com sentido de missão e elevado espírito de serviço público, colocando sempre o interesse coletivo e o bem-estar das populações no centro das decisões e ações. Assumimos o compromisso de cooperar ativamente com o Governo Provincial, com o Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados IPAE e com todas as instituições parceiras, contribuindo para o fortalecimento das capacidades institucionais e para a consolidação de uma governação local moderna, eficiente e próxima dos cidadãos. Muito obrigado. Reafirmamos aqui o fortalecimento das capacidades institucionais, constitui uma condição indispensável para a boa governação, para o desenvolvimento sustentável da província do Kwanza Norte e para a melhoria contínua da qualidade de vida das nossas populações. Assumimos este compromisso com honra, responsabilidade e sentido de dever, conscientes de que a confiança dos cidadãos se conquista através de competências, da integridade e dos resultados que se podem alcançar. Vamos convidar o excelentíssimo vice-governador provincial do Kwanza Norte para o setor técnico e infraestruturas, engenheiro Michel Raimundo Luzolo, para receber o kit, os kits das mãos do digno diretor-geral do IPAE. Vamos então para o momento da entrega dos kits de formação. Assim, o senhor digno diretor-geral deverá entregar os kits ao excelente administrador, ou seja, ao excelentíssimo vice-governador provincial, que por sua vez deverá fazer a entrega dos mesmos aos nossos dignos administradores municipais. Então está aí a recepção simbólica dos kits de formação. E o excelentíssimo vice-governador recepciona para, por sua vez, então as palmas, está-se entrega. Sim, senhora, a entrega simbólica dos kits. Por sua vez, deverá proceder à sua entrega aos nossos dignos administradores municipais.
pedem soluções, partilha de saber, abre direções, consultoria, investigação, é futuro certo, é libertação. Mais do que ensinar, nós vamos contigo, do sonho à conquista, tu nunca estás sozinho. São materiais que servirão de suporte à implementação das ações previstas no âmbito deste programa. Excelência que se forma. Crescimento é o nosso compromisso. O teu sucesso é também o nosso início. Muitos parabéns aos nossos administradores municipais e muito sucesso na implementação, obviamente, desta iniciativa. Caminhos, uma só missão. Saber, saber, saber ser, saber fazer em comunhão. IPA, dom do saber, formar é fazer crescer. Saber, saber, vem do alto, vem do Senhor. Muito bem, É o princípio da muito bem. sabedoria. Aos nossos dignos administradores, sim, excelentíssimo senhor vice-governador, pode tomar o seu assento. Os nossos ilustres administradores municipais também queiram, por favor, tomar os vossos aposentos. E desde já, mais uma vez, desejamos muitos sucessos na implementação desta iniciativa. O digno administrador que está aqui a acolher-nos no seu território deverá permanecer no presídio, obviamente, para podermos então acompanhar os momentos finais que vão marcar esta cerimónia. E desta feita nós convidamos novamente o nosso digno diretor-geral do IPAI e o ilustre coordenador técnico para fazerem seu vídeo, pois serão preferidas as declarações que irão marcar precisamente o encerramento deste grande evento, desta importantíssima iniciativa que poderá, de resto, tornar os nossos municípios muito mais dinâmicos e mais eficientes. Estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores, nós vamos agora convidar o nosso ilustre diretor-geral do IPAI para as considerações finais em torno desta cerimónia. Obrigado. Excelências, muito bom dia pela segunda vez. Apenas aqui algumas notas. Esta é uma formação que vai decorrer da próxima segunda-feira até o dia 9 de dezembro. Segunda e terça-feira será sobre gestão pública e planeamento estratégico. Vamos indicar no grupo criado o local em que vai decorrer a formação. O kit que acabaram de receber é de uso obrigatório durante a formação. Entretanto, em cada uma das formações vão receber o material da formação, o programa e a matéria a ser lecionada pelo formador convidado. Portanto, isso vai acontecer na próxima segunda-feira. Vai acontecer, então, a formação sobre gestão pública e planeamento estratégico. Em agosto, vai acontecer finanças públicas e orçamentação municipal. Em setembro, vai acontecer ética, transparência e boas práticas. Em outubro, comunicação e atendimento ao público. E em novembro vai acontecer a elaboração e gestão de projetos municipais. No dia 9 de dezembro será então o dia da certificação e nesta data poderão estar todos que farão parte desta formação. Por hoje é tudo e muito obrigado. Nós agradecemos, digno Dr. Deodato Francisco, e estas breves considerações que efetivamente se devem marcar o encerramento desta cerimónia. Portanto, estamos a dizer que chegamos ao término desta cerimónia de lançamento do Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções para a Governação Local. O ato de hoje realizado representa, de resto, mais do que uma iniciativa de um programa
representa o reforço do compromisso coletivo com uma administração pública mais qualificada, inovadora, eficiente e centrada no cidadão, capaz de responder com mais eficácia aos desafios do desenvolvimento local. Bem, em nome do Governo Provincial do Kwanza Norte e do Instituto de Estudos e Pesquisas Avançadas, nós queremos agradecer profundamente a presença e a participação de todos, desejando votos de muito bom dia. Desde já, vamos passar para a fotografia de família. A fotografia de família que deve registrar este momento para sempre, deverá ser feita à entrada, ou podemos fazê-lo aqui, e o espaço vai ser muito pouco, é melhor fora, vamos fazer fora. Fora fica melhor. Então, caros convidados, dignos participantes, nós reiteramos os agradecimentos pela vossa estimosa presença e então contamos estar juntos numa próxima ocasião. O nosso protocolo, as meninas do protocolo, faz favor, ajudarem-nos a organizar, a posicionar as diferentes entidades cá presentes para o momento do registro fotográfico que fica para a posteridade. A cada passo, um novo sentido. Sou transformado, sou agradecido. Não sou mais o mesmo. Aprendi a crescer. O conhecimento fez-me renascer. Com fé e coragem, sigo a missão de transformar vidas com dedicação. Obrigado, Senhor, pelo que vivi. Obrigado, IPEA, por estar aqui. Seja excelente, do princípio ao fim.